Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Quarta-feira, dia 2 de junho, estamos aí iniciando o último mês deste bimestre, antes das férias. E nós vamos hoje, nessa videoaula, trabalhar o livro Gênero, Leitura e Análise, as páginas 41 a 44. Nós estamos trabalhando aí no final, deste bimestre, do segundo bimestre, os relatos, relato de experiência e relato de viagem. E aí nós vamos fazer a leitura de um relato, a mulher através da arte. Vamos aí pegar o livro de vocês, de Gênero, Leitura e Análise, páginas 41 a 44, fazer a leitura do texto e a correção das atividades, tá bom? E nós vamos falar também, fazer a leitura rapidamente do texto que está na proposta de produção textual aí deste livro. Vocês não vão desenvolver, tá bom, a proposta de produção textual, já passei a proposta dessa semana, lá do livro de língua portuguesa, mas nós vamos fazer a leitura do texto porque são informações ricas para nós, tá bom? Então vamos lá. Peguem o livro de vocês, vamos acompanhar a leitura do texto e a correção das atividades. É o texto 2 aí do capítulo, A Mulher através da Arte. Cecília Auxiliadora de Bedexi de Camargo. Como arte educadora, não poderia deixar de utilizar referenciais artísticos para estimular o desenvolvimento da apreciação de obras de arte e ampliação do repertório dos alunos. O título do projeto A Mulher através da Arte teve como objetivo despertar no aluno a curiosidade em conhecer diferentes visões da mulher, não apenas durante a passagem do tempo na história, como também conhecendo diferentes culturas. Sempre baseada no tripé contextualização, produção e fruição, criei etapas para sensibilizá-los à medida que ia observando suas reações, para perceber quais eram as visões sobre a mulher que estavam surgindo. Utilizei as rodas de conversa para levantar hipóteses, vivências e tirar dúvidas. Encaminhei as atividades conforme o interesse dos alunos. Mostrei obras de tempos e culturas diferentes para ampliar a visão de mundo e fazer os alunos perceberem que as diferenças podem e devem existir, sempre pautadas no respeito ao outro. Os principais objetivos foram levar o aluno a refletir sobre as condições da mulher em vários períodos históricos, seu papel social e sua atual condição, debater com os alunos o que as mulheres podem e não podem fazer, conceitos de beleza feminina, levantar preconceitos e ideias preconcebidas, conhecer obras de arte e como as mulheres foram retratadas no decorrer do tempo e em diferentes culturas. Todos esses objetivos foram atingidos e o empenho e envolvimento dos alunos me surpreenderam positivamente, com uma evolução significativa. Houve um relato histórico sobre a mulher e o Dia Internacional da Mulher, em paralelo com textos apresentados pelas professoras da sala sobre o tema. Em seguida, propus uma atividade reflexiva, desenhar e pintar a imagem que lhes vinha à cabeça quando escutava a palavra mulher. Foi interessante perceber que entre os meninos apareceram várias falas e até alguns desenhos relacionados à violência contra a mulher. Já entre as meninas, a representação e falas foram divididas entre a questão estética e a de cuidar da casa. A mulher sempre relacionada à casa. Depois, selecionei 10 obras de arte que focam personagens femininas, de períodos e lugares diferentes, uma para cada sala. Os alunos tomaram contato com um breve histórico sobre a obra apresentada e seu autor, situando-os no espaço temporal e geográfico, abordando outras produções do mesmo autor, período ou cultura, uma para cada turma.
Sempre antes de iniciar as atividades práticas, realizava uma roda de conversa. Primeiro, deixando os alunos exporem suas visões sobre a mulher e depois colocando alguns questionamentos e fazendo algumas observações para que eles refletissem. A participação da maioria das salas foi muito ativa, principalmente sobre relatos de casos envolvendo situações de agressão às mulheres ou de dificuldades vividas por elas. Houve a exposição das releituras ao lado da representação das obras originais, com a identificação da época, do autor e da sala que realizou a leitura, com abertura no dia em que as mães vieram à escola para serem homenageadas pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Os alunos ficaram muito orgulhosos pela exposição e a visita das mães. Faziam questão de apontar qual era o recorte e a palavra que eles haviam feito, falando o que haviam aprendido sobre a obra e seu autor. Os principais resultados obtidos foram aproximar os alunos de produções artísticas, ampliar seu repertório, aumentar seu domínio sobre técnicas de pintura, modelagem, composição, espaço compositivo, desinibição, além de fazê-los ver de forma diferente questões como a divisão de tarefas em casa, responsabilidades e direitos das mulheres, respeito pelas diferenças e tolerância. As avaliações sempre serviram para balizar os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. Os objetivos traçados inicialmente foram atingidos. O maior deles era derrubar preconceitos e ideias preconcebidas a respeito da mulher e dos valores estéticos impostos pela sociedade e pela mídia. Ao perceber que os meninos passaram a tratar as meninas com mais respeito e praticamente desaparecer as piadas sobre meninos e meninas obesos ou com sobrepeso, senti que meus objetivos haviam sido alcançados. Este projeto serviu para derrubar barreiras e quebrar paradigmas, ao provar que podemos trazer cultura erudita em ambientes muitas vezes desfavoráveis. E ao contrário do que se diz de forma preconceituosa, os alunos gostam e têm a capacidade de apreciar e internalizar essa cultura, além de perceberem que todas as diferenças devem ser aceitas e tratadas com respeito. Então, esse relato ele está disponível aí em www.artenaescola.org.br. Aí está o link, se você quiser acessar, tá bom? Veja só, há um relato aqui, né, de uma arte pedagoga, arte educadora, né? E vamos voltar aqui. Aqui nós temos, veja só, uma releitura, né, um redesenho da Mona Lisa. Nós olhamos para essa imagem, nós sabemos que é a Mona Lisa, né? Nós podemos até utilizar aí o conceito de intertextualidade, que já foi trabalhado aí nos anos anteriores. Esse ano não sei se nós já chegamos a falar sobre ele, mas é a presença de um texto em outro texto. Aqui é a presença de uma obra, né, em outra obra. Nós olhamos ali, nós sabemos que essa obra e esse desenho, ele foi baseado em Mona Lisa, né? Uma obra aí muito famosa, né, retratando uma mulher. E aí, agora nós vamos aqui para as nossas questões. Nós temos aqui, a partir da página 43, as questões sobre este relato de experiência. Veja só, ali a autora, ela relatou, ela contou, né, o que aconteceu, ali as partes mais importantes daquele desenvolver e os resultados do projeto. E é um relato de experiência, não de viagem, né? Não se trata ali de uma viagem, sim uma experiência, um fato importante ali, marcante de um trabalho, né, que ela fez, do projeto que ela desenvolveu. Aqui, para refletir o texto. 1. Qual era o maior objetivo do projeto? Segundo a autora, ele foi atingido? Ela disse que sim, né, que os objetivos foram atingidos, todos os objetivos ali foram atingidos, as expectativas, né, foram atingidas e até mais, né, do que ela
esperava. E ela tinha a intenção ali de não só, né, fazê-los conhecer a parte histórica, a questão ali da arte, mas romper preconceitos, né, que nós temos ainda na nossa sociedade. Ela, né, tinha a intenção, né, o objetivo primordial aí de derrubar preconceitos, ideias preconcebidas a respeito da mulher e dos valores estéticos impostos pela sociedade e pela mídia. Então veja só, né, que objetivo louvável, e ela conseguiu atingir esse objetivo, que ela viu na prática, né, ali as piadas contra as mulheres, as piadas com mulheres, com as meninas, e até mesmo na questão de pessoas ali com sobrepeso. Ela viu na prática que isso funcionou. Então, ela com certeza, né, atingiu seu objetivo. Sim, é para a segunda pergunta, a resposta da segunda pergunta. 2. A professora propôs que os alunos desenhassem a primeira imagem que lhes vinha à cabeça ao ouvir a palavra mulher. Veja só, quais foram as imagens mais recorrentes entre os meninos e as meninas? Na sua opinião, qual é a causa dessa diferença de visões? Então, veja só, ali nós vamos falar aqui, né? Nós fizemos a leitura, vamos falar aqui a respeito dessas visões, né? Que os meninos têm das mulheres e que as meninas têm das mulheres, né? Isso tudo aí está muito arraigado aí, né, na nossa cultura, na nossa visão de mundo e com certeza a nossa visão aí sobre a mulher, né? Mas e nós, se nós fôssemos, né, fazer esse desenho, né? Se eu propusesse a vocês a realizar essa atividade, né? Chegar em sala de aula e pedir para vocês desenharem em uma folha, né, a imagem quando você ouve a palavra mulher, o que você desenharia, né? Qual é a sua visão da mulher na sociedade? Para você ver o quanto isso por mais que pareça ser uma atividade aí sem tanta importância assim, né? Algo simples, apenas fazer um desenho, ele mostra muito sobre aquilo que você vê, né? Aquilo que você acredita, sobre a visão que você tem sobre a sociedade e de forma específica aqui a mulher. Então vamos lá, entre os meninos, os desenhos, né? Ela teve ali no desenho, né, associações com a violência contra a mulher, e entre as meninas, associações com estética e o ambiente doméstico. Então nós podemos perceber, né, a diferença, né, entre a visão que o homem, né, os meninos e as meninas têm sobre a mulher. A resposta pessoal aqui, pois, na sua opinião, qual é a causa dessa diferença de visões? 3. Na oração, o projeto representou uma quebra de paradigmas. A unidade destacada representa. Veja só, nós temos aqui de paradigmas. É uma adjunta de nominal, adjunta adverbial, predicativo do sujeito, complemento nominal ou objeto indireto. Nós temos a presença aqui do de, né, que é uma preposição, e nós temos que observar qual palavrinha ali o de paradigmas está acompanhando. Nós temos ali quebra, a quebra de paradigmas. Quebra é um nome. Veja só, uma quebra, nós temos até o artigo aqui, um artigo indefinido, antes desta palavra. E é o nome de uma ação, né? Então vem de um verbo. É um substantivo abstrato. E o substantivo abstrato aí que precisa de um complemento. O projeto representou uma quebra. Quebra de quê? Veja só, é necessário um complemento. E aqui então nós temos um complemento nominal. Está acompanhando o substantivo abstrato, né, complementando o sentido deste substantivo abstrato. Nós temos a presença aqui da preposição, portanto, é um complemento nominal. Letra D de dado. 4. Que evento estimulou o orgulho e a autoestima dos alunos? Veja só, ela fala ali de um evento que aconteceu na escola no
Dia da Mulher, né? Exposição realizada no Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mães, na qual os alunos exibiram seus trabalhos, né? E eles apresentaram ali os trabalhos muito orgulhosos, né? As mães estavam ali, né, prestigiando o trabalho deles, eles estavam muito orgulhosos e a autoestima também, né, foi favorecida aí neste evento. 5. Na sua opinião, com base no relato de experiência que você acabou de ler, qual é o papel da educação na construção de uma sociedade que reconheça e respeite o papel da mulher? Então, veja só que responsabilidade responder essa questão. Com base neste relato de experiência que você acabou de ler, qual é o papel da educação? Veja só, foi ali num contexto educacional, né, pedagógico, que ela realizou esse projeto, essa ação, né? Então, qual é o papel da educação na construção de uma sociedade que reconheça e respeite o papel da mulher? A educação tem ali a função de quebrar esses paradigmas, quebrar esses preconceitos, né? Romper a visão preconceituosa, e não só a visão preconceituosa, mas as atitudes preconceituosas que nós reproduzimos até inconscientemente, né? Desde novos, desde pequenos, né? Uma brincadeira que acontece ali, que os meninos fazem com as meninas, né? Ou que as próprias meninas fazem umas com as outras. Enfim, qual é o papel da educação para que a sociedade reconheça e respeite o papel da mulher? Então, quero que vocês respondam aí nessas linhas, tá? A resposta pessoal, cada um construa a sua a partir da sua concepção, da sua visão e seu entendimento aí, a partir desse relato de experiência. 6. Os relatos Favela e A Mulher através da Arte trazem experiências de professoras que tinham o objetivo de A. Ganhar respeito dos alunos. B. Conseguir um emprego melhor. C. Transformar a maneira de pensar dos alunos. D. Manter os alunos atentos às aulas. Ou E. Afastar os alunos da sua realidade social. Pessoal, letra C, com certeza, transformar a maneira de pensar dos alunos. Lá na favela, lembra que aquele relato de experiência? Lá naquele relato de experiência, o projeto desenvolvido lá pela professora teve o objetivo dos alunos romperem a visão a preconceituosa que eles tinham ali sobre o lugar que eles viviam, né? A questão da favela. E aqui trabalhar a mulher através da arte, mas trabalhando aí esses preconceitos, essa discriminação, de forma a romper, né, com isso, né, a superar esses preconceitos, e que os alunos tratassem ali a mulher, né, olhassem, tivessem um olhar de maior respeito e tratassem com maior respeito as mulheres. Então, letra C, transformar a maneira de pensar dos alunos. Aqui nós temos, né, outras fontes, Mulheres Artísticas no século XX e XXI, de Uta Grosenick. Nós temos aqui, né, Não pense que não há nenhum artista masculino neste livro, um guia detalhado da arte do século XX e seus movimentos. Esta obra cobre desde a pintura, escultura e fotografia, padrão à arte do conceito, ao desempenho, à arte do corpo, ao vídeo, às ações feministas, às instalações e aos projetos interativos. Traz ilustrações e fotografias de cada artista, além de cobrir as várias fases de sua vida e trabalho, incluindo textos biográficos. Então, é uma indicação aí de leitura, uma outra fonte. E aqui, nós vamos falar aqui rapidamente, fazer a leitura aí desse relato, tá bom? Veja só, vocês não vão produzir o texto, como eu já mencionei no início da videoaula, tá bom? Mas vamos aqui, nós temos uma imagem, né, indígenas brasileiros da tribo Xingu dançando durante o ritual de Quarup, celebração espiritual que marca a morte de um membro da aldeia. O relato de experiência é um gênero textual bastante antigo. Podemos dizer que teve origem na pré-história, quando os seres humanos registraram cenas do seu dia a dia no interior de cavernas. Então veja só,
lá nas pinturas rupestres. Veja, o relato ele vem desde então, né? O relato de experiência. Ele serve para documentar e memorizar nossas ações e pode ser público ou privado. O privado é conhecido como diário pessoal e, a depender da relevância das ações retratadas e ou do seu autor, pode se transformar em público, em formato de livro, em mídias digitais ou em sites. Leia a seguir um relato de experiência de membros do grupo indígena Caripuna para o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, IEPE. Relato de Cedric dos Santos Caripuna e Marinelson dos Santos Caripuna, do Oiapoque, que viajaram ao Xingu na delegação do IEPE. Foi no dia 14 de outubro que saímos da cidade do Oiapoque, com destino a Macapá, capital do estado do Amapá. Passamos um dia em Macapá para nos preparar para o intercâmbio ao Xingu e fomos de avião para Belém e depois para Brasília. De ônibus fomos para Canarana, no Mato Grosso, e seguimos o programa do intercâmbio ao Parque Indígena do Xingu. Em Canarana, visitamos várias instituições como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Associação Terra Indígena Xingu, ATIX, entre outros lugares. Visitamos também uma área de restauração de um fazendeiro. Eles estão recuperando onde foi desmatado. A viagem foi muito cansativa, mas foi muito valorosa e importante para nós. Foi bom ver o Xingu fazendo festas tradicionais, festas em homenagem às suas conquistas. Ficamos felizes em ver parentes de outros estados contando um pouco suas realidades. Éramos todos indígenas, mas com realidades diferentes. Cada povo contou sua história e os seus problemas no entorno, de suas reservas e alguns impactos ambientais. Veja só, então nós temos aqui um trecho de um relato, né, dos índios. E é importante, nós até temos aí, né, os projetos de consciência negra e indígena, e nós sabemos que os índios, eles fazem parte aí, né, das nossas origens, né? Nós brasileiros viemos aí da mistura, né, entre indígenas, africanos, europeus e entre outros, né? Outras nações. É importante nós termos contato, né, e conhecimento a respeito deles, né, dos indígenas, até para nós termos respeito e nós valorizarmos, né, também os indígenas. Aí nós temos mais uma imagem. Atualmente vivem na área do Xingu aproximadamente 5.500 indígenas de 14 etnias diferentes. Aqui mais uma indicação de leitura, né? A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami, de Davi Copenava Yanomami. Um grande xamã e porta-voz dos Yanomami oferece neste livro um relato excepcional, ao mesmo tempo testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e líbelo contra a destruição da floresta amazônica. Veja, nós temos aí relato, né, e autobiografia. A Queda do Céu foi escrita a partir de suas palavras contadas a um etnólogo com quem nutre uma longa amizade. Foram mais de 30 anos de convivência entre os signatários e 40 anos de contato entre Bruce Albert, o etnólogo escritor, e o povo de Davi Copenhague, o xamã narrador. A vocação de xamã, desde a primeira infância, é o primeiro dos 3 pilares que estruturam este livro. O segundo é o relato do avanço dos brancos pela floresta e seu cortejo de epidemias, violências e destruição. Por fim, os autores trazem a odisseia do líder indígena para denunciar a destruição de seu povo. Recheada de visões xamânicas e meditações etnográficas sobre os brancos, esta obra não é apenas uma porta de entrada para um universo complexo e revelador. Então, temos aí mais uma indicação literária para vocês fazerem a leitura. Aí tem a proposta de produção textual, vocês não precisam desenvolver, tá bom? Como eu já disse, eu já pedi a vocês
a produção dessa semana lá do livro de língua portuguesa, né? Vocês fazerem um relato de viagem. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão. Aqui está o e-mail, maxnayara.yahoo.com para o envio das atividades. Não deixe de mandar as atividades. Não deixe de estudar para as avaliações, tá? E é isso. Até a próxima aula. Um excelente restante de semana. Bons estudos.